E ao que tudo indica, teremos o filme de X-Men muito antes do que a gente esperava. Antes não significa que vai ser rápido, mas tipo assim, poderia ser em 2030, mas agora vai ser em 2027, quem sabe, né? Continua longe, mas menos longe um pouquinho, porque tava parecendo que eles iam resolver essa questão de multiverso, né? De saga do multiverso, para depois iniciar o X-Men do zero, mas ao que tudo indica, né? Eles vão colocar aí, ó, deixem o universo cinematográfico da Marvel de sempre, né? Esse universo aí, criam um novo universo para o Quarteto Fantástico e criam um novo universo para os X-Men, para esses três universos aí sim se fundirem, né, para poder ter Guerra Secreta, etc. E aí já com a presença dos X-Men. Agora, esses X-Men pré-Guerras Secretas, a gente não sabe exatamente quais serão os personagens, se vão ser exatamente aqueles da Fox. Pelo menos o Wolverine e o Fera a gente tem garantido. Até o senhor Professor Xavier, que morreu lá no universo, no Multiverso da Loucura, de um outro universo, pode ser ele também. Mas ainda assim, depois zera tudo e começa novos X-Men. Agora, independente se esse filme do X-Men com X-Men velhos ou X-Men novos, depois do multiverso, da saga do multiverso, independente disso, o filme em live action dos X-Men tem que ter alguns parâmetros, e é isso que eu vou trazer aqui, né? Tem que ter coisa assim, ó, gente, não pode faltar se isso não é o raio dos X-Men, tem que ter isso aqui. Mas, claro, inscreve aqui no canal, deixa seu like e comenta também qual dessas características que eu vou falar aqui, ó, você acha que fazem mais sentido para você ver o filme e falar assim, tá, isso aqui é X-Men. E se não for isso, deixa um oi, deixa um pontinho, fala qualquer coisa aqui, que isso ajuda demais a interação no canal, né? Esse engajamento para você continuar recebendo esse tipo de conteúdo, e também você me dá uma força imensa se você curte esse canal, curte esse tipo de conteúdo. E aí, a primeiríssima coisa assim, gente, que não pode faltar, mas de forma alguma, chama-se precisão aos quadrinhos, fidelidade aos quadrinhos. É claro que não precisa ser exatamente igual aos quadrinhos, porque senão, quando a pessoa for ver o filme, já vai saber nos quadrinhos exatamente o que acontece, né? Vai ler o texto lá dos quadrinhos, exatamente o texto que o personagem fala. Não é isso que eu me refiro, mas você pode ver que essa última temporada, né, essa única, na verdade, temporada de X-Men 97, tem até um certo ponto uma alta fidelidade aos quadrinhos. E quando eu falo isso, não é que fica igualzinho, não. Mas você lembra lá que o Wolverine feriu o Magneto foi e tirou o adamante do Wolverine, e lá vai o Xavier entrar na mente do Magneto. Foi exatamente isso que os quadrinhos. Não foi o Dente de Sabre que tirou o adamante do Wolverine, não foi o Apocalipse que tirou, enfim. Mantenha essa fidelidade. E a fidelidade também aos próprios personagens, a história de cada personagem. Gente, a história da Marvel, do universo cinematográfico da Marvel, muitas coisas contribuíram para poder dar certo. Mas uma delas, que também foi o núcleo ali, é a história original. Você tem a história da origem do Steve Rogers, do Capitão América, muito fiel ao que foi o original. O Homem de Ferro, a mesma coisa. Até o Thor, embora os filmes não sejam bem aquilo, em até certo ponto foi bem parecido. Isso conta demais, porque essas histórias estão durando aí há tanto tempo, é porque elas têm algum ponto na essência delas que cativa o público. Então, se está durando esse tempo todo, é isso que tem que ser levado para o filme, porque isso que faz o público cativar. Quando você tava lá e viu lá o Steve Rogers, né, o Capitão América, você fala assim, ó, existe o Bucky, aí você fala assim, ah, esse Bucky, para quem sabe os quadrinhos, ó, esse Bucky vai virar o Soldado Invernal algum dia. Ele não vai virar o Robin, não, ele não vai virar o Homem-Aranha, não, ele vai virar o Soldado Invernal. Então você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, e isso aumenta a sua expectativa para o futuro. E é claro, quando você é fiel aos quadrinhos, você agrada exatamente ao público que conhece os quadrinhos, que não é o nicho maior, não é a maior parte do público, mas é o pessoal que influencia a maior parte do público. Porque é essa galera que vai promover o filme, essa galera que vai falar bem do filme. Quando você é fiel aos quadrinhos, você já começa com uma boa vontade pro filme. Se você foge da fonte original, né, você já começa de má vontade. Fala, não, esse aqui não é o meu Wolverine, não. Wolverine, vamos supor que o Wolverine não tivesse as 3 garras, né? Ah, esse aqui não é meu Wolverine, não. Mesmo que a história do cara no filme fosse sensacional, você fala, esse não é o Wolverine, não vou nem assistir esse filme. Esse Ciclope aqui não solta raio do olho, não. Quem solta raio do olho é a Tempestade. Ah, pronto. Enfim, pode ser o melhor roteiro que for, dane-se. Tem que ser fiel, claro, não é tudo, mas até certo ponto dos quadrinhos, e eu acho que a série X-Men 97 alcançou um bom equilíbrio disso aí. Outra coisa que a X-Men precisa ser, e na verdade seria independente se precisasse ou não, é ter diversidade. E aí, gente, claro, esses filmes de hoje sempre tem que pagar pedágio pra galera que precisa lá da diversidade, tá. Não é esse o assunto. Agora, os X-Men sempre foram diversos, quer seja na cor, na origem, na etnia, sempre foi diversificado. Então, esse é uma dificuldade que o X-Men não tem
porque a equipe originalmente já é assim, sempre foi assim. Aliás, se o X-Men não tratasse desses assuntos, nem seria X-Men. E é claro, né, gente, a galera que curte esse tipo de pauta vai puxar pro lado deles, não, X-Men é só sobre isso mesmo, tal. Ele sempre veio para poder representar, no caso de determinados grupos, que foram reprimidos, que não eram reconhecidos, isso aí desde a década de 60. Agora, o que não pode é restringir os X-Men a um determinado grupo. Aí é enfraquecer demais a história. Tem que ser implícito. Você tem que ter um personagem, que tem que ter um grupo, na verdade, de personagens, no caso ali os mutantes, que vários outros grupos da realidade se encaixam neles ali. É isso que enriquece os personagens. E outra coisa é que a união deles também tem que fazer bastante diferença. Não é somente um deles se sentir discriminado e tal. A união deles é muito boa. Agora, uma coisa que a série tratou muito bem e que tem que ter no live action, não é só simplesmente os mutantes se unindo contra a humanidade, mas mostrar toda a luta que existe de mutantes, às vezes contra mutantes, e também de humanos contra mutantes, e alguns humanos que também gostam dos mutantes, né? E o contrário. Então é essa salada de humanos versus humanos, quer seja que gostam ou não dos mutantes, mutantes versus mutantes que gostam dos humanos ou não, e às vezes as interações entre eles. E isso enriquece demais, não pode faltar. Outra coisa também que tivemos nessa série que não pode faltar são boas cenas de ação. E aí, gente, o que teve de cena de ação nessa série de X-Men 97, né? E aí o filme também tem que focar nisso. É claro, você tem a parte de emoção, tal, a novelinha deles lá e coisa de discriminação, preconceito, tá beleza. Mas a cena de ação, gente, antes de tudo, é um grupo de super-herói fazendo heroísmo. X-Men é isso, né? Como que eu vou usar o meu heroísmo para poder, eu sendo mutante, né? Para poder salvar humanos ou salvar mutantes e continuar nessa boa convivência aí. Para isso os X-Men estão lá. O Estúdio Xavier, ele agrega mutantes e fala assim, vamos agregar você mutantes, te ensinar a usar os seus poderes para você fazer o bem para a humanidade, para você ser herói. E aí sim tem sempre essa moeda de troca e o sacrifício do herói para salvar mutantes. E eles não fazem discriminação, você está salvando mutante, está salvando humano, está salvando todo mundo. Então tem que ter esse heroísmo e muita coisa desse heroísmo é representada em ótimas cenas de ação e aquelas cenas de pose mesmo, splash page lá, como tivemos várias nessa série. E outra coisa também, claro, são o foco nos personagens e finalmente terem a coragem de não deixar o Wolverine protagonista. Por favor, pelo amor de Deus, menos Wolverine no filme dos X-Men, já tá bom demais, gente. Ah, você não gosta do Wolverine? Muito pelo contrário, o Wolverine, como pra muita gente é o principal, né, o preferido, não é meu preferido, mas é claro que é dos meus preferidos e eu amo o Wolverine. Mas tá bom demais, menos Wolverine, deixa a galera brilhar como um todo. O Wolverine tem que ser parte da equipe, mas o que a gente já teve até de animação, Wolverine e os X-Men, todos os filmes da Fox, praticamente o Wolverine era o protagonista. Até quando não tinha Wolverine, que era lá no Apocalipse, colocaram o Wolverine, deixaram ele entrar lá, era hora de renovar um Wolverine, mas nada disso, toda vez o Wolverine deixa o Wolverine menos um pouco. Nessa série X-Men 97 a gente teve menos Wolverine, foi até um pouco menos do que eu gostaria, ele teve umas 2 ou 3 cenas ali, poderia ter tido 3 ou 4, né, ou até 5 cenas, tá bom, mas só dele ficar um pouquinho mais de lado, acho que ajuda demais. A gente gosta de ver o Wolverine, mas os X-Men são muito mais do que o Wolverine, ele tem que ser parte da equipe, não tem que ser o foco nele. E falando em personagens, né, o que não faltam são personagens X-Men, tem muito mutante e aí tem que ter um rodízio desses personagens, é outra coisa que é imprescindível também no filme, coisa que fizeram muito bem nessa série X-Men 97. E parte desse rodízio pode ser enriquecida com a morte de um personagem, assim como fizeram em X-Men 97. E uma morte, gente, claro, sendo bem feita, né, ela agrega demais a história. Primeiro que tirando o personagem dá espaço para outros brilharem, já que o que não faltam são personagens. E além disso, dá peso à história, dá consequência à história, ainda que você saiba que logo depois ele vai voltar de uma volta diferente do que foi, mas mesmo que ele volte não tem problema, mas dá uma consequência e pode gerar mais emoções, exatamente como fizeram o X-Men 97, acertaram demais em matar o Gambit lá, mesmo que ele vai voltar, mas que não fosse Gambit, morresse a Jubileu, morresse outro lá, morresse a Jean já morreu 200 vezes. Mas enfim, o Gambit foi uma excelente escolha e podem fazer algo parecido no filme. Pegam lá que você gosta dele, cria ele durante o filme, né? Mata ele depois para poder dar espaço para ter drama, para ter peso na história. Isso agrega e também para poder aumentar esse rodízio, para não faltar história dos personagens. E agora falando também numa perspectiva mais de negócio do que da história, da parte fã mesmo de X-Men, o filme tem que ter um orçamento baixo e não alto, né? Como muita gente acha, não, tem que gastar um dinheirão tal para poder fazer todos os efeitos especiais.
Claro, tem que ter um orçamento baixo para que todo o dinheiro seja revertido nos efeitos especiais para que fique bem feito. Para isso a gente tem que ter atores desconhecidos e que entreguem um bom trabalho, assim como foi a Marvel no início. O Robert Downey Jr., né, o Homem de Ferro, ele era uma exceção, mas ele foi barato porque o cara estava com uma carreira indecente. Mas ele foi barato, embora fosse um ator de renome. Mas de maneira geral, esses da Marvel, a maioria deles, tudo ator desconhecido e que entregaram muito bem. E aí o principal é você economizando no ator, você consegue pegar o seu dinheiro e gastar em locações e gastar em efeitos especiais. E X-Men precisa de muitos efeitos especiais, isso conta demais. E aí a questão do custo baixo é que você permite um lucro bem maior quando o custo é menor. Nem é assim tanto a quantia gasta no filme ou a quantia ganha no filme de bilheteria, mas a relação que existe entre custo e ganho. Por exemplo, um filme que custou 50 milhões, vamos colocar um filme bem barato, 50 milhões, mas rendeu 250, teve um lucro de 5 vezes, ótimo. Agora um filme que custou 100 milhões e rendeu 400, teve um lucro de 4. Aí você fala assim, mas 400 milhões, é melhor render 400 milhões do que 250 milhões. Na verdade não é tão melhor, porque o que rendeu 250 rendeu 5 vezes o valor, e é aí que o investidor olha. Portanto, um filme feito ali com aproximadamente 100 milhões, a chance dele conquistar aí entre 500 e 800 milhões é muito alta, o que permite finalmente você ter uma sequência com mais investimento. E é aí que começa o jogo do cinema, né? Porque se você tem um grande custo para o primeiro e ele não retorna tanto assim, ou retorna uma quantidade razoável, mas que não dá tanto lucro, e a palavra nem é tanto o retorno bruto, né, mas quanto o lucro que tem, aí você desencoraja aos investidores para uma sequência. O cara fala assim, eu vou gastar 1 milhão aqui nesse filme aqui, vai retornar 1 milhão e 100 mil só, e 100 dólares, vai retornar muito pouco, não vale a pena. Portanto, é melhor investir menos para poder ter uma proporção de lucro maior. E por fim, né, X-Men também é drama, é emoção, é chororô, né? Morreu o cara e volta, não sei o que, Magneto, etc. Mas tem que ser um filme divertido. Mas a Marvel sabe muito bem fazer isso. Tem alguns divertidos que eu digo, não é um filme de comédia, óbvio que não, mas tem aquela parte dos X-Men que são mais light. Por exemplo, eles jogando basquete, olha que maravilha. Tem isso nos quadrinhos também. Você ameniza a história, você humaniza também a galera colocando ela jogando basquete, cozinhando, né? Igual apareceu na série o Gambit lá de Cropped fazendo comida lá na cozinha, enfim. Isso, você sai daquele drama de o mundo tá acabando pra vamos viver aqui em casa nossa aqui mesmo, como uma família, etc. Então o filme tem que ter muito disso. De tudo que eu falei aqui, o que você acha que tem que ser assim a raiz do núcleo desses filmes X-Men? Comenta aqui, um grande abraço e até mais.